Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui um vídeo para gente de preço nos serviços. Ó, vou subir a planilha aqui para gente. Eu quero fazer um agradecimento especial para a Letícia da Contabilidade Mosman, lá de Brusque. Foi ela que estava fazendo um curso comigo através do IBEC de Curitiba e ela solicitou que eu fizesse um material, né? No final do nosso treinamento, ela falou: Rodrigo, você tem um material sobre venda de serviços? Então, eu peguei aqui uma das planilhas da consultoria e quero dar um alô também para a Daiane, que fez o curso junto com a gente, lá da Fundação ABC, lá de Castro, no Paraná. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um vídeo da planilha de formação de preço, mas ela agora vai falar sobre serviços. Então, eu foquei. Vou abrir aqui para vocês verem os serviços realizados, tá? Eu foquei numa empresa de serviços, que pode ser uma contabilidade, pode ser uma software house. A característica dessa empresa é ter funcionários prestando serviços e recebendo mensalidade, tá? Então, a gente começa aqui com os serviços oferecidos. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. A gente começa aqui com serviços oferecidos. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem a ideia, ó. Então eu tenho alguns serviços que essa empresa oferece que fazem parte de um pacote. Eu coloquei aqui, ó, salário, encargos e horas extras, tá? E dei o exemplo que num desses serviços eu estou aqui pagando hora extra hoje. Hoje está acontecendo assim. E todas essas células rosa, elas indicam uma diferença básica entre um serviço e outro, para a gente poder explorar. Qual a ideia? A ideia é que esse custo seja matricial, ou seja, os funcionários estão dispostos, o custo dos funcionários dessa forma e o custo dos coordenadores dessa forma. Ou seja, aqui eu tenho representado o custo direto e indireto. Então vamos lá. Esse funcionário, ele presta serviço, ele ganha salário mais encargos 1.000. Então eu deixei todo mundo com 1.000 para poder arredondar aqui. Fiz um rateio ou, de repente, né, como você preferir aí, você distribui o software principal, a ferramenta que ele utiliza para prestar o serviço. Coloquei a manutenção, caso uma empresa terceirizada faça essa manutenção. Coloquei a utilização para o serviço do carro da empresa, mas aí só os serviços 6 e 7 é que acabam se utilizando do carro da empresa. E coloquei o acompanhamento dos dois coordenadores, tá? Distribuído entre as áreas. Então, assim, a área 1 eles têm o rateio igual, no serviço 3 o coordenador 1 tem uma presença maior, no serviço 4 o coordenador 2 tem uma presença maior, no serviço 5 o coordenador 2 não participa, e no serviço 6, o coordenador 1 não participa. Eles voltam a ter a mesma, né, participação aí no serviço 7. Pessoal, qual a ideia? Eu somo tudo isso aqui. Então, eu tenho definido no mês quanto cada serviço custa para mim. Esse foi o meu intuito quando eu separei em serviços. E esse serviço eu vou oferecer lá para os meus clientes em 3 modalidades de mensalidade, tá? E aqui eu coloquei o número de funcionários para a nossa multiplicação de custo minuto e depois custo hora, o número de horas mensais que cada funcionário trabalha e 90%, ou seja, não estou considerando que 100% dessas horas são realmente aproveitadas. A multiplicação por 60, já multiplicado por 90% e pelo número de funcionários, aparece aqui, ou seja, quantos minutos eu tenho dentro do período mensal, até porque esse valor aqui é mensal, né? E aí eu tenho esse custo minuto, que é justamente a divisão
do número de minutos pelo valor mensal. Aqui eu vou multiplicar por 60 para ter o custo hora. Então, o que acontece? Eu consigo dessa forma medir cada serviço que seja importante para mim, né? Que seja importante dentro da estrutura do negócio, e dessa forma eu vou medir o tempo depois. Calma aí que eu já vou chegar lá. Aqui, ó. Aqui eu coloquei um botão de serviço 1, 2 e 3. Eu clico e eu tenho o estudo, a formação de preço. É importante a gente salientar que é o seguinte: aqui você pode tanto formar o preço e levá-lo até o mix, que é a nossa última tela, para entender qual vai ser o impacto, se ele cobre tua despesa fixa, ou checar o preço que você já tem. Aqui eu estou usando a segunda opção. Estou checando o preço que eu tenho. Então, eu vou começar pelo serviço 3. Serviço 3, existe um custo de projeto, um custo que é mensal para cada cliente atendido. Não sei se são, enfim, documentos, qualquer coisa que você tem que copiar, que você tem que encadernar, mas tem R$ 150. E você tem aqui todos aqueles serviços com seus custos minutos aqui nessa tabela, esperando para que você diga algo que você tem que estudar dentro da empresa, tem que checar quantos minutos em média você gasta com cada cliente do nível 3. Aqui eu estou começando do nível 3 para o 2 e para o 1. Ok. No nível 3 eu tenho um gasto muito grande de tempo no serviço 1. Então eu coloquei aqui 200 minutos. Então você perceba que é o seguinte: custo minuto do serviço 1 está 0,195. Está praticamente aí 19, 20 centavos. Quando você vai lá na tabela, na planilha de serviços realizados, olha aqui, ó, serviço 1, 0,195. Tá? Então todos esses valores estão aqui para que eu possa multiplicar. Resultado: o serviço nível 3, que foi o último que eu formei, ele é o mais caro dessa empresa, né? A gente vai ver daqui a pouco que nós temos 7 clientes nesse nível, ou seja, pagando essa mensalidade. Ele soma R$ 102 depois de eu entender quanto tempo cada departamento meu usa mensalmente para fazer o serviço desse cliente. Então, para formar o meu preço, eu somo os 150, que é um custo específico, tá? Para esse nível de preço, somo os 102 e divido pelo meu markup ou multiplico pelo markup multiplicador. Para isso, eu determino aqui a margem que a minha empresa está empregando para formar aquele preço. Tá? Rodrigo, mas espera aí, eu não poderia, de repente, colocar aqui uma margem de 70%? Sim, valor da sua mensalidade é para 1.600, se você claramente estaria aí fora de mercado. Então, como é que a gente faz? A gente submete todo o estudo ao preço de mercado para entender qual é a margem de lucro negocial que a gente consegue utilizar. Então, vou vir aqui em dados, teste de hipóteses, atingir meta. Aqui eu tenho o valor de 990, que foi um estudo de mercado feito aí pela minha equipe e por mim, né, que sou lá gestor dessa empresa e tenho bastante experiência no mercado, e eu clico aqui em 70% para entender qual é a margem de lucro negocial que eu vou conseguir utilizar para esse preço. Cheguei em 990, aí eu vou ampliar um pouquinho aqui para a gente poder olhar para esse mini DRE aqui do preço. Para um faturamento de 990, eu tenho um custo do projeto que está em 15%. Eu tenho uma comissão de vendas que faz parte lá de todo o meu variável. Deixa eu mostrar meu variável aqui para vocês. Aqui, ó. Meu variável, ele está maior assim, porque eu posso ter muitas ocorrências. Nesse exemplo, eu deixei impostos, comissão e a nossa margem para a formação de preço, a margem de lucro negocial.
Então, eu tenho impostos, que essa empresa paga hoje está em 10%, e a comissão em 5%. Essas são minhas despesas variáveis. Então, eu venho para cá, o custo 15%, ó, a minha comissão de vendas 5%, os meus impostos 10%, não estou trabalhando com custo financeiro, e a minha margem de contribuição, ou seja, a margem, o que sobra de cada um dos 7 clientes para fazer frente ao pagamento das minhas despesas fixas, despesas e custos fixos, é R$ 191,50, 191,50, praticamente aqui, ó, 70%, 69,85. Então vamos lá. Já vou formar os outros dois preços para você. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vamos até o mix, dá uma olhada no preço 3. Então, mix de serviços. É aqui que a gente vai avaliar se o serviço que a gente cobra, multiplicado pelo número de clientes que a gente tem, cobre as despesas e custos fixos, ou seja, os gastos fixos, gerando um resultado positivo. Então, pessoal, olha aqui, eu comecei pelo 3, que é o que já estava aqui na planilha. Serviço 3, o valor 990 vezes 7, o 15,15, que são os custos variáveis que eu tenho com esse cliente. Eu tenho aqui as despesas variáveis, imposto e comissão, e uma margem de 70%. Curiosamente, é a minha menor margem, tá? Mas vamos voltar lá naquela nossa tela, né, planilha de formação de preço, para eu mostrar para vocês como eu vou formar o preço do item 2, tá? Vamos lá. Item 2. O item 2 tem um custo menor, se não me engano, 30%, mas eu já vou confirmar isso com vocês. E aqui no serviço 1, ele leva 90 minutos apenas, o restante é totalmente igual, tá? E o preço, custo dele é de R$ 280. Então vamos lá, dados, teste de hipóteses atingir meta, R$ 280 é o que eu vou cobrar, ou já cobro de mensalidade, a margem é de... acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha nesse preço aqui. Margem de 74,29. Deixa eu chegar lá no mix. É isso mesmo. Margem de 74,29. Deixa eu só ver se o custo variável está em 11. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, o meu nível 2 de preço, ele consome menos custo específico para cada cliente. E ele tem 90 minutos no serviço 1. E ele tá aí numa mensalidade hoje de 280. Vou ampliar aqui para você dar uma olhada. Olha aqui, ó. 280, custo de projeto 30, comissão de vendas 14, impostos 10%, 28. Ou seja, de 280, a margem de contribuição nesse serviço para o escritório são R$ 208, 74,29%. Agora vamos para o preço 1. Vamos lá, preço 1. Preço 1 não tem custo de projeto. No preço 1 eu tenho um atendimento mais rápido, né? Eu não tenho também 90 minutos aqui, eu tenho 30 minutos para serviço 1, 30 minutos para serviço 4. Todos os serviços que eu presto para esse grupo de clientes, eles têm em média 30 minutos, tá? Eu consigo classificar. Então, não tenho custo específico. Quanto eu cobro de cada cliente desse? Eu cobro hoje R$ 200. Então, vamos lá formar preço, dados, teste de hipóteses atingir meta, eu quero chegar num preço de R$ 200, alterando a minha margem de lucro negocial. Alterei. Vamos ver se confirma com o mix que eu deixei lá para gente. 85% confirma. Vou ampliar de novo aqui para que vocês possam ver. Ó. Tá? Então, eu tenho R$ 200,
comissão de venda 10, impostos R$20 e eu tenho 170 de margem de contribuição. Vamos lá até o mix. O mix de serviços mostra. Então vamos lá, fazer a leitura por completo desse mix. Leitura completa é o seguinte. Serviço 1, tenho 10 clientes. É o serviço que é o mais básico hoje da minha empresa. Ele custa R$200. Não, são 20 clientes. Eu tenho 20 clientes do serviço 1 e 20 do 2. É o serviço mais básico da minha empresa, eu tenho 20 clientes atualmente pagando a mensalidade dele, que são R$200. Eu não tenho custo variável. As minhas despesas variáveis são R$600, 15%, e a minha margem é a mais alta do serviço básico, R$85. Serviço 2, eu tenho um pouquinho de custo variável, que vocês lembram são R$30 por cliente. Eu tenho também os 15% de despesa variável. A minha margem de contribuição para 20 clientes é de 460, 74%. E a mesma leitura para o serviço 3, onde eu tenho 7 clientes, cobro hoje 900 e... Deixa eu ver quanto está lá, que é que eu coloquei. R$990, isso mesmo. São 7, eu tenho um faturamento de 6.300. Pessoal, concluindo, 16 mil de faturamento, 1.650 praticamente aí de custo variável, 2.500 quase de despesas variáveis, um lucro bruto de 12.400. Aqui a empresa analisada tem um gasto fixo total de 12 mil, ou seja, um resultado positivo de R$400, 2% de lucratividade, tá? Então essa é a base. Daqui a gente consegue fazer uma série de análises e consegue ir aprofundando o estudo do custo da prestação de serviço, tá bom? Essa planilha está disponível aí na descrição. Peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal. Se gostaram aí do vídeo, dê um like. Eu quero passar rapidamente esse ano aí de 1.000 inscritos e continuar o trabalho aqui postando vídeos para vocês. Eu tenho uma série de precificação e esse vídeo vai entrar nela. Então, mais uma vez, agradecendo a Letícia lá da Mosman e a Daiane da Fundação ABC. Terminamos nossa aula ontem, quero agradecer vocês e tá aí o vídeo de formação de preço, análise de custo nos serviços. Pessoal, abração, fiquem bem aí, tchau, tchau.